Prevenção, vida longa, bem-estar, cuidado, equilíbrio, bons hábitos. Começa agora Metrópole Saúde, um programa que vai ajudar você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida no seu rádio. Agora 4h08, muito boa tarde para você que está aí sintonizado conosco aqui na Rádio Metrópole, conectados conosco também. A gente segue a nossa programação de hoje, terça-feira, dia 22 de março, chegando com mais um Metrópole Saúde. Vamos juntos até as 5 da tarde, como sempre falando sobre saúde, cuidados, prevenção, abrindo espaço para você participar, esclarecer suas dúvidas. E hoje a gente vai falar sobre tratamento da dor, principalmente entendendo aí sobre bloqueios anestésicos e outras técnicas, justamente para acabar com a dor, que a gente sabe que talvez seja aí o principal sintoma que inquieta o paciente e que de fato quer resolver. A gente vai conversar sobre isso hoje com o Dr. Walter Viterbo, ele que é médico clínico da dor, acupunturista da Clínica Viterbo, está aí conosco. Muito boa tarde, tudo bem? A gente ainda não tem Dr. Walter Viterbo no ponto. Enquanto isso, Zé, vou aproveitar então para a gente já passar aqui os nossos canais de comunicação. Então, você que está aí sintonizado conosco, pode participar, 35055000 é o nosso telefone para você tirar sua dúvida ao vivo, conversar conosco. Zé Silva está aí no comando do áudio. Tem também o WhatsApp do Grupo Metrópole, 981553258. Para mensagens, também tem o nosso portal metro1.com.br. Lá, além de você acessar, ficar bem informado com as principais notícias do dia, você também consegue mandar sua mensagem aqui para a gente no estúdio. Lembrando que estamos ao vivo no YouTube. Basta acessar youtube.com/portal Metro1. Lá também nos acompanha ao vivo, participe, tem o chat para você mandar sua pergunta, comentário. E a gente já vai seguir aqui. Jefferson Hora está aí comandando o nosso YouTube. Deixa eu ver se Jefferson já está aí com o Dr. Walter Viterbo. Sim, já no ponto conosco. Muito boa tarde, tudo bem? A gente está sem um áudio? Vamos checar aí direitinho. Aqui pra gente não tá saindo o áudio de Dr. Walter Viterbo. E agora? Agora tá sim, agora sim. Vamos lá. Que bom, que bom. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Metrópole. Que prazer estar de volta, conversar com vocês nesse espaço tão relevante, tão importante que essa rádio sempre disponibiliza para levar informações de saúde para a comunidade. Eu fico muito honrado, muito feliz de estar aqui agora falando com vocês. Olha, a gente que fica feliz, que agradece a disponibilidade dessa conversa e principalmente de trazer esse tema. Eu abri o programa falando um pouquinho sobre a questão da dor e que muitas vezes é aquilo que incomoda e faz o paciente, né, buscar uma alternativa, um tratamento, algo para acabar. Afinal de contas, é difícil ter qualidade de vida convivendo com qualquer tipo de dor que seja, né, Dr. Walter Viterbo? Vamos começar falando um pouquinho por aí. E principalmente, né, como a clínica da dor, né, tem avançado nos tratamentos e nas opções, né, de técnicas e de alternativas para esses pacientes que convivem com a dor. Pois é, Stephanie, a dor, na verdade, ele é um grande sinal. É importante que o paciente, quando sinta a dor, entenda que a dor está mostrando que algo está de errado, que algo precisa ser corrigido. Então, é entendido como um sinal. Agora, obviamente que se não houver a correção desse fator, que a própria palavra já vai dizer causador, desse fator causador, obviamente o paciente vai permanecer sentindo essa dor. Então, primeiro é entender que a dor é positiva enquanto um sinal de alerta. E depois, a importância de se tratar a dor. E no decorrer da entrevista, nós vamos deixar bem claro o quanto é relevante tentar tratar essa dor o mais precoce possível, porque depois de um tempo, didaticamente falando, a partir de 3 a 6 meses, a dor que deixa de ser aguda e é caracterizada como dor crônica, ela não é só modificada pelo prazo, pelo tempo, mas também existe uma série de modificações no nosso corpo que vão tornar o tratamento mais difícil e que vão tornar o paciente mais sofrido. Então, quanto mais precoce, quanto mais efetivo for o tratamento da dor inicial, melhor o desfecho para esse paciente.
Olha, importantíssimo. Importantíssimo a gente destacar, né, esse mecanismo da dor aí no nosso corpo, né, no nosso organismo, no nosso dia a dia. A gente vai seguir aqui com o Dr. Walter Viterbo, médico clínico da dor, acupunturista, ele está aí à frente da clínica. Viterbo, a gente vai seguir aqui com as perguntas, mas antes, deixa eu chamar a Cira, está conosco aí na linha 1. Boa tarde, Cira. Boa tarde. Bem, cá, eu gostaria de saber como é que eu posso tratar uma dor que eu tenho forte na coluna. Ela apareceu mais ou menos tem 1 ano e pouco. O médico, eu fiz uma radiografia, o médico disse, que eu estava com artrose na coluna, né? E uma muito forte do lado do fígado. O médico disse que eu estava com gordura no fígado. Porém, eu estou fazendo um tratamento assim, de alimentar. Ela não me passou nada. Isso era só para fazer um tratamento alimentar, deixar de comer gordura, mas com uma coisa muito vaga, né? Esses tempos, como eu estou parada, estou fazendo bico, eu estou tentando ajudar a juntar dinheiro para ir para um médico mais especializado, que ele me dê um norte, né? O que é que eu posso fazer, né? Porque a dor é muito forte. A dor da coluna, eu não sou obesa nem nada. Posso estar com uns 3 ou 4 quilos abaixo, acima do meu peso. Normal, não sou ativa, tudo, não sou sedentária, né? E do fígado eu cortei muita coisa, cortei gordura, cortei um bocado de coisa, né? Carajé, e estou tentando, na medida do possível, né? A gente tem que comer hoje em dia o que tem, não o que quer. Bom, aí a gente precisa diagnosticar 2 tipos diferentes de dor. Quando você fala em dor na coluna, né, e você me disse que tem um diagnóstico de artrose, só para a gente entender, essa palavra é tão comum e às vezes as pessoas não sabem exatamente o que ela significa. Artrose é quando, em alguma das nossas articulações, um osso toca no outro, quando não deveria. Então, por algum motivo, porque houve um desgaste de todas aquelas substâncias que fazem esse amortecimento, seja da coxa, né, na região do joelho com a perna, seja no cotovelo, no ombro. Quando você tem um quadro de artrose, é porque alguma coisa está de errada e um osso já está tocando no outro. E isso, obviamente, vai levar a uma condição de dor. Então, o quadro ortopédico, ele tem um tipo de conduta. Quando você fala que tem uma dor no fígado, então já é um outro tipo de abordagem, de avaliação. Te recomendo 2 profissionais diferentes. O ortopedista, neurologista, o médico da dor, o acupunturiatra, ele poderá avaliar muito bem essa questão da coluna. Já a sua queixa do fígado, eu te recomendo inicialmente que você procure um gastro, um especialista nessa área do fígado, tá certo? Mas todas as 2 situações têm tratamento, obviamente analisando o diagnóstico e dando o melhor direcionamento para você. Ótimo, já fica aí. Obrigada, Cira, pela participação. A gente vai continuar aqui. Tem uma pergunta interessante, principalmente no âmbito que a gente, né, entende aí essa questão da dor com o Dr. Walter Viterbo. A participação aqui, deixa eu ver se o ouvinte deixou o nome, não, mas diz: boa tarde, gostaria de saber em que momento o paciente deve procurar um especialista em clínico da dor. E eu acho que casa até com a pergunta aí de Cira, né? Como é, né? Já sente uma dor, procura o clínico da dor, ou geralmente isso acontece, né, por encaminhamento de uma outra especialidade, então passou por um ortopedista, por alguma outra especialidade, tinha uma queixa e aí chega no clínico da dor. Vamos falar aí sobre essas hipóteses no sentido de parar aí no colo de vocês, Dr. Walter Viterbo, para esse cuidado com o clínico da dor. Olha só, Stephanie, essa pergunta é excelente e eu acho que vale a pena a gente repetir. Veja bem, quando você tem uma dor, obviamente existem diversos especialistas que podem tratar a sua dor. Uma dor ortopédica, uma dor de tornozelo, uma dor de cotovelo, uma dor de joelho. Você pode inicialmente procurar o seu ortopedista, ou até um médico de emergência. Se for uma dor, como ela colocou ali um quadro, uma dor abdominal, se tem um especialista em gastro. O médico da dor, tradicionalmente, ele tem sido aquele da reta final, aquele que vem recomendado pelos colegas, quando já não está mais dando conta daquilo, não quer mais administrar aquele paciente, ele recomenda esse paciente para a clínica da dor, ou o próprio paciente, né, resolve modificar porque não está encontrando o melhor resultado com aquele outro colega. Mas, de fato, não tem nenhum impeditivo que, ao sinal da primeira dor, você também procure o médico da dor. Afinal de contas, ele é um especialista nessa queixa, nessa área, e, com certeza, ele poderá ali orientar, mesmo nos quadros iniciais.
chamo sempre a atenção que dor aguda não é a mais forte ou a mais fraca. A dor aguda é aquela que aconteceu em até 3 meses. Então, por tempo, ela é uma dor aguda. Uma dor crônica é aquela que passou de 3 a 6 meses, segundo a avaliação da IASP, que é a Associação Internacional para o Controle da Dor. Então, se você tem uma dor aguda, normalmente você consegue controlar isso numa emergência, num ortopedista, num médico inicial. Mas ainda assim não é impeditivo que você já procure um médico da dor e ele lhe dê orientações, tá certo? Eu vou até me estender um pouquinho nessa pergunta do nosso ouvinte, e eu imagino que essa também deve ser aí uma conversa de vocês aí no consultório, né, entre médico e paciente. Deve ter sempre aquela pergunta: procurei o clínico da dor. Clínico da dor também faz diagnóstico, doutor Walter Viterbo? Ou geralmente é interessante que já se chegue com algum diagnóstico para tratar? Como é que funciona aí na prática? Na verdade, o clínico da dor, que também é conhecido como urologista, ele tem o treinamento, ele tem a formação e a capacidade de fazer diagnóstico diferencial em qualquer das áreas. Então, não necessariamente esse paciente precisa chegar com o diagnóstico de outro colega. Você pode, a qualquer sinal de dor, procurar um especialista em dor. Mas, habitualmente, como eu te falei, tem chegado os casos mais crônicos. Aquele paciente que já esteve em outro especialista e já chega com relatórios, já chega com ressonância, com exames de imagem, raio-x, ultrassom, ou uso de medicações que deram certo ou que não deram certo. Então, assim, normalmente tem sido um cliente de um estágio de dor de intensidade ou de tempo mais prolongado, normalmente. Mas não inviabiliza, porque o médico da dor está habilitado, respondendo a sua pergunta, a diagnosticar desde o começo. Então, não tem problema nenhum você, de imediato, já procurar um médico da dor. Ótimo, vamos seguir aqui, porque as perguntas não param de chegar. Eu acho ótimo quando a gente tem essa oportunidade de conversar aqui com o Dr. Walter Viterbo, médico clínico da dor, acupunturista, porque a gente entra nesse aspecto. E como a dor é uma questão, aí uma queixa, um sintoma tão diverso, chega a pergunta aqui de tudo quanto é tipo, das mais diversas queixas aqui do nosso paciente. Vamos lá. Anônima diz: boa tarde, eu sou diagnosticada com fibromialgia, acordo com muitas dores em todo o corpo, praticamente. Essas dores são por causa da fibromialgia? Como a clínica poderia me ajudar? É possível me dar uma melhor qualidade de vida? E aí a gente já fala especificamente sobre, né, a fibromialgia, que é uma condição bem específica. De fato, tem a dor aí como o principal, né, quadro do paciente. Pois é. A fibromialgia hoje, ela é uma doença que está cada vez mais presente na população, especialmente na população feminina. Antigamente, ela restringia-se a uma idade de 20 a 40 anos, mas hoje a gente vê que esse extremo, tanto para antes quanto para depois, continua a acontecer. Para o ouvinte entender, a fibromialgia é uma doença onde a pessoa tem alterações em alguns neurotransmissores que fazem com que esse paciente tenha uma percepção maior da dor do que realmente ela é. Por exemplo, se eu colocar esse óculos aqui, ele vai pesar para mim 100 gramas na minha mão. Já para uma pessoa com fibromialgia, ele pode pesar 200, porque a capacidade de percepção da dor deste paciente ela está aumentada. Então, é necessário realmente tratar esse paciente de forma multidisciplinar, uma série, né, eu digo que é uma escada com vários degraus, onde esse paciente precisa realmente controlar, porque essa doença só piora. Muitos fatores emocionais causam ela, desencadeiam ela, e para tratar vai desde medicamentos antidepressivos, ao tratamento com bloqueios, que a gente vai falar daqui a pouco na veia, o bloqueio do soro, que é um bloqueio simpático, até mesmo as questões relacionadas a voltar a fazer atividade física, melhorar a nutrição, dar um suporte na psicologia, fazer fisioterapia. Então, existe uma série de tratamentos juntos, em conjunto, para poder esse paciente da fibromialgia ter o controle das suas questões de dor. Ótimo. Olha, eu estou vendo aqui uma outra pergunta relacionada à fibromialgia, importante até para a gente começar a entender melhor sobre essas técnicas de tratamento da dor, especialmente, né, sobre os bloqueios anestésicos. A Adélia diz aqui: boa tarde, qual o bloqueio mais eficaz no tratamento da fibromialgia? Essa é uma pergunta muito boa e vamos esclarecer um pouquinho, porque quando a gente fala a palavra bloqueio, a gente está falando de uma coisa muito ampla. O que é um bloqueio?
literalmente, a palavra bloqueio significa bloquear. Bloquear o quê? Bloquear a passagem da informação dolorosa para a capacidade de percepção, de cognição, que é o cérebro. Então, se eu tenho uma necessidade de bloquear uma área na minha mão para fazer uma sutura, para fazer uma cirurgia, eu faço a aplicação de anestésico local, a famosa xilocaína, e ela vai impedir que o nervo daquela região leve a informação da dor, ou seja, causa um bloqueio anestésico, e naquele momento eu tenho anestesia, analgesia, eu não sinto dor naquele lugar e posso fazer minha sutura, minha cirurgia, o que for. Este mesmo bloqueio que o dentista usa, por exemplo, para fazer procedimentos, é chamado de bloqueio nervo-periférico ou infiltração em pontos gatilho, que são aqueles pontos doloridos, geralmente nessa região de trapézio ou em outros lugares, quando a gente está muito tenso ou por algum motivo. Então, a gente coloca o anestésico nesse local e faz um bloqueio naquela região da informação dolorosa para que o paciente tenha um alívio da dor naquele local. Falando da fibromialgia, é uma doença onde não há uma lesão, não é uma dor nociceptiva, ou seja, aquela que tem uma lesão, não é uma dor neuropática, não lesou o nervo, não é uma dor mista, não é uma dor de órgãos visceral. Ela é uma dor que está relacionada à questão central, ao cérebro. Então, o bloqueio ideal para o paciente da fibromialgia é um bloqueio no soro, onde a gente vai colocar essa mesma anestésico, só que agora, através de uma bomba de fusão, controlando no soro, e o paciente vai tomar esse bloqueio de uma forma regular, uma vez por semana, pelo menos, para que a percepção da dor dele, que está aumentada, diminua um pouco, para que as células cerebrais dele comecem a interpretar a dor de uma forma menor, menos agitada, de uma forma geral que eu estou falando, do que em condições normais de uma pessoa que não tem fibromialgia. Então, o bloqueio padrão ouro, ideal para o tratamento da fibromialgia, é o bloqueio simpático venoso, aquele bloqueio que a gente vai colocar o anestésico, ele vai diretamente no soro para atingir as células cerebrais. Aí. Aqui tem, inclusive, uma outra pergunta também, o ouvinte não deixou o nome, mas diz aqui, gostaria de saber quais são as medicações especificamente utilizadas nos tipos de bloqueio. E aí, bom, até aproveitar essa pergunta, porque eu imagino que tem aquele questionamento, é importante saber qual é a substância, tem paciente que é alérgico a uma situação, a outra, por isso que há aí essa diversidade e medicações distintas para cada tipo, doutor Walter? As duas são verdadeiras, tá? Primeiro, como é que você faz um bloqueio para a dor? Se eu quero fazer somente um ponto gatilho, basicamente a xilocaína pura vai ser suficiente. Eventualmente, um paciente com uma dor muito forte, uma intensidade que a gente chama de escala visual analógica, você vai perguntar ao paciente de 0 a 10, onde 0 é nenhuma dor, e 10 é a pior dor que você já sentiu. Quanto está a sua dor agora? Se ele fala uma dor de 0 a 5, 0 a 7, você vai usar basicamente a xilocaína. Se essa dor é de 8 e diante, você já pode associar neste bloqueio um corticoide, por exemplo. Quando a gente passa para o bloqueio venoso, aí a gente tem uma gama mais ampla de medicações que podem estar associadas à xilocaína. Desde a ketamina, que é uma medicação usada muito em anestesia, desde o próprio corticoide, magnésio, dipirona. Então, existe uma série de prescrições que aí sim deverão ser individualizadas para cada caso e, obviamente, observando se este paciente tem algum relato a algum tipo de alergia. Por exemplo, a dipirona e os anti-inflamatórios são muito comuns na população que terem pessoas que são alérgicas a um, ao outro ou a ambos. Então, obviamente, antes de conhecer o seu paciente, antes de fazer o procedimento, conhecer esse paciente de forma através de uma consulta, com todo tipo de pergunta, para evitar, obviamente, uma iatrogenia, que é você deixar o paciente, causar nele algo que ele não tinha. Então, chamamos a atenção que existe uma série de medicações que podem ser utilizadas durante esses bloqueios e, obviamente, deverão ser individualizadas pelo profissional que te atender, e você é um paciente individual também, cada um com sua característica e limitação. Aí, eu já vou até puxar aqui,
Quando eu digo que os nossos ouvintes vão sempre nos ajudando a ter elementos para aprofundar mais a conversa, Letícia questiona aqui, então, doutor, há contraindicações para o tratamento dos bloqueios anestésicos? Paciente que não pode usar de forma alguma, por exemplo? Então, Letícia, conforme eu falei há pouco, o médico especialista em dor vai fazer uma consulta com você, vai individualizar o seu caso, vai indicar o que cabe para você de medicações, mas antes de tudo ele vai lhe perguntar quais são as suas comorbidades, né? Então, paciente que tem hipertensão, que tem diabetes, é um paciente que você deve ter muita restrição, por exemplo, do corticoide, paciente com lesões de fígado, tem que ter cuidado com o gástrico, o renal, com o próprio anti-inflamatório, a história de alergia. Então, assim, a resposta existem sim limitações, existem sim situações onde aquele determinado paciente não terá boa indicação de determinadas medicações. Aí, vou dar também uma passada aqui no nosso youtube.com/portal Metro1, tem mais ouvintes aqui conversando conosco, mandando perguntas para a gente esclarecer com o Dr. Walter Viterbo, médico clínico da dor, acupunturista. Eu vou passar aqui por Neuza, ela diz o seguinte: boa tarde, que coincidência, pensei na Viterbo hoje, minha insônia tá demais, acabei de tomar o Pats e está um vício, só preciso agora coragem para sair de casa por causa das dores, eu só durmo com remédios para o sono, doutor. Então, querida, é muito importante a gente ter essa observação daquilo que deve ser incluído e ser tentado retirar do paciente. Algumas medicações, por si só, têm efeitos colaterais que podem ser interessantes. Por exemplo, os relaxantes musculares, né? O famoso Miozan, que a gente utiliza muito, a ciclopentazepina. Ela tem um efeito colateral que, para algumas pessoas, chega a ser desejado, que é o da sonolência. Existem pacientes que já vêm usando o Zolpidem, como ela falou, ou mesmo o Rivotril, outras medicações, e que, às vezes, quando você passa a usar a pregabalina, ou você passa a usar o Miozan, ou você passa a outras medicações, eles acabam por induzir o sono, e é um momento para aproveitar e retirar essa outra medicação. Mais uma vez, é importante individualizar, entender cada caso, e perceber de que forma nós podemos dar sempre o melhor benefício com o menor custo para a saúde desse paciente, que, afinal de contas, quanto mais medicações, mais chances de efeitos colaterais, mais chances de problemas na saúde do paciente. O objetivo é tentar ser o mais efetivo possível com a menor quantidade de medicações. Tá aí. Aqui também no nosso YouTube tem Dulcineia, que diz o seguinte: boa tarde, doutor. Descobri uma artrose na coluna com 49 anos, hoje tenho 52. Já fiz fisioterapia, tomei Torcilax e nunca fiquei boa. Sinto dores direto, não posso pegar peso e nem subir escada. Qual seria a orientação aí para Dulcineia? Dulcineia, você precisa voltar ao seu ortopedista ou algum médico para avaliar por que você não melhora. Normalmente, as patologias iniciais, como você citou, elas tendem a ter um grau de melhora. Claro que, eventualmente, a pessoa que tem uma patologia de coluna faz um tipo de movimento, uma academia, um movimento em casa, pega uma mala, ela pode desencadear uma crise pelo precedente da sua estrutura. Mas o normal é se encontrar uma solução, que vai desde o mais simples, com sessões de acupuntura, de fisioterapia, uso de medicamentos que chamamos de primeira linha básica, como, por exemplo, os analgésicos, né, como a dipirona, paracetamol, ibuprofeno, até o extremo, que seria a clínica da dor invasiva, com procedimentos, bloqueios ou mesmo as cirurgias. Então, o interessante é que você busque de volta esse profissional que te acompanhou ou outro para avaliar por que você não está melhorando. Porque uma artrose inicial, ela tem que melhorar. Até porque se você melhora, por exemplo, a sua condição física, a sua mobilidade. Antigamente, quando a pessoa adoecia, mandava ficar acamado. Hoje é o contrário. Quanto mais você se movimentar, quanto mais funcional você voltar a ser, melhor é entendido o tratamento. Aliado a isso, chama atenção de você diminuir peso e você aumentar a sua resistência. Por isso, a gente sempre vai recomendar, né, um suporte condicionista e uma atividade física. Quanto menos você estiver obeso, quanto mais você tiver força muscular, menor a sua chance de ter dor na coluna e no joelho. Aí, olha, eu vou fazer o seguinte, depois da pergunta de Dulcineia, a gente vai dar uma pausa para o intervalo comercial,
mas daqui a pouquinho a gente vai seguir o Metrópole Saúde. Tem mais perguntas aqui, que não conseguimos vencer todas nesse primeiro bloco, e por isso a gente segue com o Dr. Walter Viterbo, logo depois do intervalo, conversando aqui sobre tratamento da dor, uso de bloqueios anestésicos e outras técnicas. E a gente volta daqui a pouquinho conversando com vocês. Até já. Estamos apresentando Metrópole Saúde. A rádio da cidade, Metrópole FM. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia. Especialistas em cirurgia de catarata, glaucoma, retinopatia diabética, transplante de córnea, cirurgia refrativa, aparelhos de última geração para diagnósticos precisos. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia para você e sua família. Unidades na Avenida Tancredo Neves, edifício Salvador Prime, Torre Work, 3º andar, e Rua da Alfazema, edifício Iguatemi Business and Flat, 1º andar, Iguatemi. Telefone 2203-4444. A Vitalmed acredita que cuidar da saúde é o mais importante. Com a Vitalmed, você e sua família contam com atendimento médico domiciliar à sua disposição 24 horas por dia. Além do Vital Fone, atendimento médico imediato por telefone, entre outras vantagens para você e sua família. Ligue 2202-8686 e fale com um de nossos consultores. Vitalmed, cuidar da saúde sempre vale a pena. A Clínica Viterbo, especializada no tratamento da dor e do estresse, agora também atende às queixas da síndrome pós-Covid, perda do olfato e paladar, queda de cabelo, insônia, cansaço, desnutrição, dores de cabeça, musculares ou em articulações, entre outras. Para sua maior comodidade, a Clínica Viterbo dispõe de 6 endereços. Ligue ou agende sua consulta pelo WhatsApp 99991-5525. Tá em casa, no shopping, na praia, no campo, na montanha e tem sinal bom de internet? Pronto! Já pode fazer teleconsulta com a Apvida. Atendimento de urgência 24 horas e consultas com hora marcada em mais de 20 especialidades. Onde você estiver, cuidar é pra quem conhece. Apvida, saúde pra valer. Conheça nossos planos. Ligue 33 39 49 75. ANS 36825, dígito 3. Responsável técnico Dr. Francisco Floriano Perdigão Delgado, CRMCE 4953. A promoção das Óticas A Fábrica, que fez o maior sucesso, voltou. Promoção Varilux em dobro das Óticas A Fábrica. Na compra de um par de lentes Varilux com Crisal ou Varilux com Transitions, você ganha outro par. Isso mesmo, um Varilux para cada momento do seu dia. Traga a sua receita para as Óticas A Fábrica. Além da qualidade, você tem o menor prazo de entrega, graças ao laboratório próprio, digital, o mais moderno do Brasil. Óticas A Fábrica. Tecnologia para seus olhos. Nos melhores shoppings e na Paulo VI Pituba. Laboratório Jaime Cerqueira, referência na Bahia no auxílio ao diagnóstico laboratorial. Nós vamos até você. Agende sua coleta domiciliar ou empresarial através do telefone 71-3359-7575. Atendemos aos domingos e feriados. Unidades na Pituba e Garibaldi. Laboratório Jaime Cerqueira, sempre ao seu lado. A emergência 24 horas do Hospital da Bahia está de cara nova, muito mais bonita, mais moderna e funcional e com agilidade de atendimento dos pacientes. A nova emergência conta com uma nova ambientação e um total de 58 leitos para atendimento, além de uma equipe altamente especializada e com o suporte dos mais avançados equipamentos médicos de alta complexidade. Nova emergência 24 horas do Hospital da Bahia, completa como nunca, excelente como sempre. Responsável técnico Dr. Marcelo Zollinger, CRMBA 6271. Momento Saúde. Grupo CAN. Olá, sou a doutora Ana Carolina Mota, dermatologista do Grupo CAN. E hoje venho falar um pouco com vocês de um exame que nos auxilia muito no diagnóstico clínico do câncer de pele. É a dermatoscopia. Feito com um aparelho com luzes e lentes especiais, chamado dermatoscópio, na própria consulta dermatológica, permite uma melhor visualização das estruturas dos sinais ou pintas. Trata-se de uma ferramenta extremamente útil, pois além de ajudar no reconhecimento do câncer de pele em estágios mais iniciais, também evita a retirada de muitas lesões benignas. Em pacientes com risco aumentado de desenvolver certos tipos de câncer de pele, esse acompanhamento deve ser ainda mais frequente e feito através do registro fotográfico das imagens, aumentando a chance de fazer um diagnóstico precoce e com altas taxas de cura. Momento Saúde. Grupo CAN.
prevenção, diagnóstico e tratamento. 3352-8800. Estamos apresentando Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. Agora, 4h38, de volta com o Metrópole Saúde. A gente vai seguir nossa conversa hoje com o Dr. Walter Viterbo, médico clínico da dor, acupunturista, à frente aí da Clínica Viterbo, conversando conosco hoje sobre tratamento da dor, entendendo aí sobre os bloqueios anestésicos e também outras técnicas para tratar a dor. E eu vou voltar com uma pergunta aqui do primeiro bloco de Jamile, que a gente não conseguiu passar por ela. E é importante para a gente voltar a falar um pouquinho sobre a clínica da dor em si, né? Ela diz aqui, a especialidade clínica da dor é uma nova especialidade na categoria médica? Como é que se classifica? Há cobertura por convênios? Sim. Obrigado pela sua participação. Interessante explicar isso, sim. A clínica da dor, hoje ela é chamada de algologia, né? Algologia é o estudo da dor. E é uma especialidade já reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Para você se especializar em clínica da dor, você precisa fazer, como em todas as outras especialidades, os cursos de formação, seja de pós-graduação, seja de residência médica, fazer a prova de título pelo Conselho e ser um especialista em algologia ou clínica da dor. E por esse motivo, os planos de saúde já contemplam, ou deveriam contemplar, né, no seu rol, as consultas e os procedimentos relacionados ao tratamento da dor. Aqui também tem, vamos lá, Anônimo diz o seguinte, boa tarde, Dr. Walter, qual ou quais especialidades estão aptas a tratar a dor com esses tipos de bloqueios que estão falando aí? Bom, a anestesia, né, a anestesia, na verdade, talvez a mãe do tratamento da dor, né, eu acredito que deva ter começado por aí, inclusive eu sou anestesista de formação, trabalhei quase 20 anos na especialidade e amo. Os neurocirurgiões, os próprios ortopedistas, os especialistas em acupuntura, eu acho que reumato. Acredito que essas sejam as especialidades que poderão, a partir das suas especialidades, fazer a prova de título de dor. Porém, como eu citei, independente da sua especialidade médica, você pode fazer a formação em dor e se tornar um especialista, no caso, ter mais de um título. Então, a maioria dos nossos colegas aqui na clínica que fazem acupuntura, hoje eles também fazem o curso e se tornaram acupunturiatras e algologistas. Ótimo, para a gente esclarecer. Danúbia também passa por aqui, questiona o seguinte, o bloqueio anestésico é uma anestesia? Deixa a pessoa sonolenta, enjoada? Não, Danúbia, na verdade, existem vários bloqueios anestésicos, como a gente já explicou no começo do programa. Se você estiver falando de um bloqueio local, anestésico local, para, por exemplo, infiltração em ponto gatilho, nervo periférico, não. A quantidade de anestésico é muito pequena e muito provavelmente, particularmente aqui, mais de 20 anos de experiência, nunca vi nenhum tipo de relato de alterações de cognição, de alterações de hipotensão com bloqueios periféricos. No bloqueio simpático venoso, sim, a depender da sensibilidade da pessoa, da velocidade de injeção da medicação, o quadro que ela tenha, da comorbidade, de relação com outras medicações, eventualmente poderá acontecer hipotensão, poderá acontecer alguma alteração mais importante. Para isso, as clínicas deverão estar com todo o mecanismo, desde a bomba de infusão, para exatamente controlar essa medicação e evitar que seja dada em excesso ou mais rapidamente, bem como a monitorização e, obviamente, o suporte de atendimento, caso precise, desfibrilador, intubação, oxigênio, né, e as medicações utilizadas numa possível reanimação. Mas isso é raríssimo, sendo bem cuidado, não acontece. Inclusive, eu quero pedir licença, um minutinho. Nesse momento, aqui na clínica, está tendo um bloqueio de clínica da dor de uma paciente muito querida, que está aqui há muitos anos com a gente, e que faz aniversário hoje, o nome dela é Lu. Então, mandar um parabéns aí para a Lu, que está fazendo nesse momento a clínica da dor aí com a gente. Mas vamos seguir. Vamos botar uma página musical então, Zé Silva, para a Lu, já que o Dr. Walter Viterbo puxou aí o parabéns para você aí. Vendo? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Valeu.
Obrigado, Stephanie. E aí, com certeza, a Lu deve estar colhendo os benefícios, né, do tratamento, como a gente começou o programa, né, Dr. Walter, falando como é difícil conviver com a dor, como a gente precisa, né, cuidar disso para, né, ter uma melhor qualidade de vida, e as participações hoje aqui, muitas foram em torno disso, certamente. Lu já está aí no caminho, do Cineia, que perguntou aqui também com a gente, Neuza, busquem aí o caminho para cuidar da dor, porque como o Dr. Walter Viterbo está falando aí, tem possibilidades, tem caminhos, né, tem, né, indicações para cada tipo de situação. Eu vou seguir aqui com as perguntas, vamos lá. Roberta diz aqui, boa tarde, gostaria de saber, as dores nas articulações derivadas da Covid, chikungunya, dengue, tem eficácia também com o tratamento da clínica da dor? Roberta, que pergunta excelente, viu? Infelizmente, nós tivemos esse combo, né, de situações. Nos 3 últimos anos, vimos algumas variações da chikungunya que deixaram as pessoas com uma dor articular mais forte e por mais tempo. Então, em 2017, 2018, nós já víamos percebendo no consultório um aumento das queixas dos pacientes e o prazo. Olha, eu tive chikungunya 1 ano atrás, até hoje, meu ombro, meu tornozelo, meu joelho ainda incomoda e muito, dores fortes. Infelizmente, associado a isso, veio o Covid. E muitas pessoas que já tinham dores e que foram acometidas pelo Covid, elas passaram a ter uma intensidade maior e uma duração maior nesse combo aí ruim de dores. E outros pacientes que nunca tinham tido dores, com o Covid, passaram a apresentar aquela síndrome pós-Covid, que a gente hoje tem aqui diversos pacientes, né, desde a queixa de queda de cabelo, cognição, memória, a parte relacionada a dores e principalmente aquela questão de perder o gosto e perder o cheiro. Então, muitos desses pacientes foram acometidos com essa síndrome pós-Covid e já vinham, né, cursando com dores da chikungunya, da dengue, da zika. Então, infelizmente, esses pacientes tiveram esse combo. Mas, felizmente, existe tratamento sim, a Clínica da Dor é um local apropriado e se você tem esse tipo de dor, procure a Clínica da Dor da sua confiança para tratar, de novo, o mais breve possível. Quanto mais você demora para tratar a dor, se ela passa de 3 a 6 meses, ela se torna de aguda para crônica. E o corpo vai fazer modificações na percepção dessa dor. Inicialmente, a dor serve como um sinal, ela está avisando, olha, conserte aqui que está machucado, que está doendo. Mas se o corpo continua recebendo aquela mensagem o tempo inteiro, ele vai modificar as suas percepções e isso vai causar uma dificuldade nas respostas do tratamento. Então, quanto mais precoce, melhor. Aí, então, eu vou aproveitar, como não chegou aqui pergunta hoje sobre acupuntura, e a gente sempre fala aqui sobre os benefícios e, né, esse tipo de tratamento também. Eu quero aproveitar, Dr. Walter, para puxar contigo a questão dos bloqueios, né, como a gente já citou aqui essas possibilidades, combinado com outras terapias, né, como a acupuntura, por exemplo. Isso pode beneficiar o paciente, né, em que casos isso pode estar indicado e como é que a acupuntura entraria aí? Perfeito, excelente pergunta também. Olha só, nós citamos mais cedo sobre a fibromialgia, tá? Fibromialgia é uma patologia em que a pessoa tem uma percepção aumentada da dor, de forma geral, para explicar o que é. E o tratamento vai desde medicações, principalmente as medicações analgésicas, antidepressivas, aos bloqueios, que já citamos, pode ser no soro, pode ser local, se a pessoa tiver dores em algum lugar, mas principalmente a medicina complementar, que vai da fisioterapia, das sessões de acupuntura, nutrição, psicologia e atividade física. Por isso ela precisa melhorar o sono, ela precisa melhorar a sua capacidade funcional. Quando o paciente adoece e começa a adoecer também da cabeça, a doença psicológica, começa a se sentir doente, nós temos 2 problemas para resolver. Então é sempre importante dar um suporte multidisciplinar. O paciente com dor crônica, ele precisa de um apoio do nutricionista, do psicólogo, do fisioterapeuta, do acupunturiatra, do médico da dor. E aí, dessa forma, de forma multidisciplinar, e quanto menos medicação, melhor, nós propomos o tratamento para que esse paciente tenha o retorno mais precoce possível à sua vida normal. A pior coisa que o doente tem de dor é quando ele começa a não querer frequentar o trabalho, não querer frequentar a vida social,
torna-se aquela pessoa que está sempre reclamando de dor e as outras pessoas ficam impacientes com ela. Alguns, inclusive, julgam, né? Sua dor é mentira, sua dor é porque você está querendo se afastar, sua dor é isso. Isso é terrível para o paciente que sabe que tem a dor. Então, é muito importante o suporte psicológico, como eu já falei, o suporte nutricional para que ele não aumente peso, o suporte da atividade física para que ele ganhe massa muscular e possa aguentar mais o peso do corpo, diminuir essa carga, principalmente dor em coluna, dor em joelho, e, obviamente, o tratamento físico, com a acupuntura, com a fisioterapia, para que haja uma melhora real do questionamento da dor. Ótimo. Olha aqui, passando no nosso youtube.com/portal Metro 1, tem Lidiane que diz: estamos aqui na clínica, atendimento de excelência para os pacientes que sofrem tanto com a dor. Então, passando aqui para deixar esse registro, dizendo que Mamá faz um café maravilhoso, então recebe muito amor, atenção para os pacientes por lá que tem dor crônica, Dr. Walter, os pacientes passando por aqui para registrar. A gente tem que deixar aí no ar. Que ótimo, Mamá é ótimo. Cappuccino maravilhoso. Olha aqui, vamos lá, uma outra pergunta interessante para a gente conversar aqui. Joana diz o seguinte: eu tenho uma pergunta. O uso do canabidiol, que está crescendo cada dia mais, o doutor já receita com medicações autorizadas no Brasil? Funciona para o tratamento da dor? Excelente, viu? Hoje as perguntas estão padrão Stephanie, viu? Padrão Dr. Walter Viterbo, para a gente poder aproveitar ao máximo sua participação aqui. O programa está alto nível, sinal que a Metrópole está fazendo a parte dela, levando mais e mais informação, e isso é muito importante, né? A população ter conhecimento. Eu venho de uma fase, eu vou fazer 30 anos de formado, em que a gente ouvia nossos professores: faça o que eu estou mandando. E os pacientes e nós, alunos, estudantes, apenas faziam, porque não havia questionamento e não havia base para discussão. Hoje a gente tem, né, as informações, o próprio Google, que muita gente critica, mas a forma de informação hoje, o paciente precisa estar informado da doença dele. Eu acho importante que ele tenha conhecimento, que ele leia a bula, que ele leia informações, que ele assista vídeo, que ele assista programas como Metrópole Saúde, que vão esclarecer cada vez mais. Não tem por que ter esse abismo entre o médico e o paciente. Eu acho que tem que ter, sim, essa aproximação. Claro, vai chegar um momento que o médico é quem vai ter a formação para direcionar, mas o conhecimento da sua doença, da sua patologia, é extremamente importante. Então, assim, eu acho que o que a gente hoje tem que oferecer é exatamente essa participação em conjunto entre o médico e o paciente. E falando da pergunta do CBD, né, para alguns que não conhecem, é o canabidiol. Hoje nós já estamos prescrevendo, sim, já de uns 2 anos para cá, e, obviamente, existem as indicações. Você não começa a usar esse tratamento de entrada, o paciente que nunca usou nada vai usar canabidiol. Não é esse o objetivo. Normalmente, quando as medicações não estão mais funcionando, quando você já não tem mais opções, ele tem sido lançado e tem mostrado que há uma melhora. Vários casos, desde as questões neurológicas até as questões de dor mesmo. Então, hoje, o canabidiol, que, assim, é bom se desmistificar, não é a maconha, a fumada, não tem nada a ver uma coisa com a outra, ainda que a parte seja a mesma, né? Existe a parte recreativa, né? Existe THC, existe CBD, mas não vamos entrar muito nesse detalhe, mas, assim, hoje nós prescrevemos aqueles pacientes que realmente têm a indicação, têm a necessidade, e temos visto resultados realmente interessantes, resultados de melhora, principalmente naqueles casos mais extremos. Então, é algo que está chegando, que deve ser desmistificado, assim como quando a morfina, quando o opioide chegou alguns anos atrás, ele era a base da papoula, que é a base da heroína. Então, quando o opioide chegou, ele tinha muito preconceito. Nossa, mas aqui a gente vai usar heroína? E não é bem assim. A indústria vai saber fazer, né, as formulações de alguma forma que você tenha um mínimo efeito colateral, a mínima dependência e o maior efeito positivo, que é da analgesia. Então, o CBD é uma realidade. Óbvio que ainda tem que crescer mais pesquisas, mais publicações. O Brasil ainda não permite esse plante aqui, mas já está aceitando, né, que seja produzido com os extratos de fora, já tem as empresas aqui no Brasil. Então, assim, a gente percebe que precisa desmistificar, obviamente tem que ter o embasamento científico, mas é algo que chegou e que vai fazer parte dessa escada, né, dessa ferramenta terapêutica. Então, o CBD é uma realidade. Olha, que importante para a gente esclarecer aqui. E olha, infelizmente o nosso tempo
né, chegou no final com as perguntas que não param de chegar, mas isso é bom porque a gente já deixa aí as portas abertas para Dr. Walter Viterbo voltar a conversar conosco, sempre esclarecendo aqui sobre clínica da dor, acupuntura. Hoje a gente falou sobre os bloqueios anestésicos e também sobre assuntos aí correlatos com as participações aqui. Eu queria agradecer demais sua participação conosco, especialmente aí os esclarecimentos aos nossos ouvintes, Dr. Walter Viterbo, como sempre aqui trazendo, né, esse elo, como a gente falou aí, de esclarecimento com os nossos ouvintes, com a nossa população. Muitíssimo obrigado, uma boa tarde. Eu agradeço, estou sempre à disposição. Maravilha, fechando aqui nosso Metrópole Saúde, Dr. Walter Viterbo, médico clínico da dor, acupunturista à frente aí da Clínica Viterbo, e certamente a gente volta a esclarecer sobre esses assuntos aqui para vocês. E seguimos com nossa programação. Daqui a pouquinho vem aí Jornal da Cidade, hoje terça-feira, aquele dia que vocês aguardam com ansiedade. Então já podem separar as perguntinhas. Vem ela, a doutora Gilda Fux, CREMEB 1930, no Jornal da Cidade. A gente vai fechar o programa com Giro Saúde, informações do trânsito, e amanhã a gente se encontra ao vivo aqui às 4h. Um beijo, tchau, tchau. Giro Saúde. Oferecimento Hospital da Bahia. Excelência e referência no tratamento de combate ao AVC. No próximo dia 26, 80 mulheres em idade fértil, de 20 a 45 anos, serão contempladas com exames diagnósticos gratuitos ou com descontos e orientações sobre a endometriose. A ação acontecerá no último sábado do mês, das 9 horas da manhã às 12 horas e das 14 horas às 17 horas. A distribuição de senhas acontecerá na sexta-feira, dia 25, a partir das 8 horas, na sede da Associação Baiana de Medicina, em Ondina. Serão oferecidos serviços como orientações sobre endometriose, com ginecologista, radiologista e fertileuta, orientações nutricionais, orientações de fisioterapia pélvica, exames de glicemia, senha para exames de ultrassonografia para diagnóstico da endometriose gratuitos e com valores especiais, e ainda senha para exames de ressonância magnética com valores especiais. E o Ministério da Saúde deve recomendar a 4ª dose para idosos com 80 anos ou mais ainda nesta semana. Alguns estados já adotaram a medida por conta própria, como é o caso de São Paulo. A 4ª dose já vinha sendo estudada pela saúde e, em fevereiro, entretanto, a pasta relutava em apoiar a dose adicional. A atual decisão da pasta é de aplicar a 4ª dose apenas em pessoas imunossuprimidas, isto é, com câncer, HIV ou AIDS ou que tenham passado por transplante. Giovana Oliveira para o Metrópole Saúde. O trânsito na metrópole. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Stephanie. Olha, já estão começando a ficar bem congestionadas as principais vias da cidade, principalmente a Avenida Antônio Carlos Magalhães, ali na região do Shopping da Bahia, assim como a Rua Conselheiro Pedro Luiz, no Rio Vermelho, e a Rua Pernambuco, na Pituba. Também registram lentidão a Avenida Carlos Gomes, sentido Campo Grande, ali entre a Praça Castro Alves e a Casa de Itália, assim como a Avenida Tancredo Neves, entre a passarela do Shopping da Bahia e o Jornal à Tarde. E desde as 7 horas da manhã, a Transalvador registrou oficialmente 3 acidentes que deixaram uma pessoa ferida. Adélia Robichê para o Metrópole Saúde, Você ouviu Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. Metrópole Saúde. Oferecimento Vitalmed, serviços de emergências médicas. Rita Lavinha Day Hospital, com novas tecnologias. OCT, tomografia de retina e nervo óptico. Apvida, saúde pra valer. Clínica Odontológica Doutora Silvânia Rocha. E Pró Saúde.